O fim do mundo já chegou e já tá batendo aí na porta da tua casa e você nem percebeu. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal, ao canal de vocês, Occult World, essa grande escola de magia e ocultismo. E hoje, galera, eu venho dar mais uma opinião sobre 3 coisas. Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre 3 temas, minha opinião que eu acho de cada um deles. E para ser bem direto, galera, é o fim do mundo. Como eu falei antes da vinheta, é o fim do mundo. O fim do mundo já chegou e já bateu aí na porta da tua casa e você nem se ligou. Mas antes, galera, de eu dar continuidade, né, eu quero pedir para vocês o nosso ritual de praxe. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like e ative o sino das notificações, pois fazendo tudo isso o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo, dos meus conteúdos, e toda vez que eu publicar algo novo aqui no canal, ele vai recomendar para vocês. Perfeito, pessoal? Galera, a gente vai falar hoje sobre 3 assuntos. 3 assuntos perturbadores, mas perturbadores mesmo. Eu já tinha falado aqui no canal, eu até vou deixar aqui o vídeo no card, que é sobre o pastor Miguelito. O pastor Kids Miguelito vai aparecer agora aqui, né, falando. E os 2 outros vídeos, os outros 2 assuntos, quero dizer, que eu quero falar, é sobre os bebês reborn, né, e a feira de animais humanos. Eu sei que você não deve estar entendendo absolutamente nada, principalmente essa última parte aí. Mas eu vou explicar para vocês. Vamos começar primeiro pelo primeiro assunto. O nosso querido Miguelito. Eu tinha passeado pelo TikTok esses dias atrás, né, essas semanas atrás, e vi um novo vídeo do Miguelito falando que eu não sei se é verdade esse vídeo, quero dizer, eu não sei se ele é um vídeo verdadeiro, autêntico, ou ele é um vídeo falso de montagem, tá bom? Já quero deixar bem claro isso. Mas aí nesse vídeo o Miguelito, ele fala assim que ele parou de vez com o The Power, The King, The Master, né? Aquela famosa frase dele que rodou por toda a internet, né? E que agora ele estava com um novo tipo de linguajar, um novo tipo de língua para falar, mas de preferência agora com o público jovem. Agora ele vem falando uma nova língua com o público jovem, que seria os Brain Hots. Pois é, galera. Primeiramente, assim, eu vou dar um breve resumo. O que são esses Brain Hots? Os Brain Hots, eles são criaturas híbridas, né, do italiano, que fizeram para entreter as crianças. Vou dar alguns exemplos: bailarina caputina, bombardino crocodilo, tralalelo tralalá, né, cappuccino assassino, purpur patati, né? Esses são alguns exemplos. Então, quem quiser
pesquisar melhor sobre isso, pesquise para vocês terem as suas próprias opiniões. Mas eu quero ver se eu faço um vídeo melhor falando sobre isso também. Não vou garantir nada, mas eu quero ver se eu faço. Mas voltando ao assunto para a gente não perder o fio da meada. Então o nosso Miguelito falou assim: eu estou parando com The King, The Power, The Best, e eu vou agora me dirigir aos jovens, em específico com a linguagem do Brain Rot. Aí ele começou a falar patati, tralalelo, tralalá, não sei o que mais lá, e por aí vai, e por aí vai. E nesse vídeo ele fala por duas vezes ele repete porco Dio, porco Alá. Prestem bem atenção nessa frase que eu acabei de falar, nessas palavras que eu acabei de recitar. Tralalero, tralalá, porco Dio, porco Alá. Ele repetiu duas vezes no início e no final, porco Dio. Traduzindo, galera, porco Dio significa Deus porco. Ou seja, ele está ofendendo Adonai, ele está ofendendo ao Deus vivo e único e altíssimo, né? Num simplesmente linguajar para crianças, que criaram para que justamente as crianças pudessem repetir isso o tempo todo. E claro, tem adulto também que acaba sendo infectado por esse tipo de linguajar, por esse tipo de desenho, por esse tipo de conteúdo, e acaba também repetindo isso também, com certeza. Mas a questão é, ele começou agora a usar um novo linguajar, e no meio também da nova linguagem dele, ele fala também o The King of the Best, mas só uma tirinha apenas. Aí vem agora minha conclusão e minha opinião. Mais uma vez, galera, uma pessoa que se diz ser pastor, ou melhor dizendo, pastor não, profeta, e falar um monte de besteirada desse tipo. Galera, profeta, pastor que se preze, jamais falaria esse tipo de besteira. Jamais usaria linguajares distorcidos, estranhos e fúteis para poder tentar atrair pessoas para o seu lado. E outra, isso aí não é atrair as pessoas para o lado de Deus. Isso aí ele está afastando, o Miguelito está afastando as pessoas de Deus, ao invés de trazer elas para Deus. Fora o caso que eu acabei de dizer, porcodio, porco Alá, ele está insultando o nome de Deus. Ele está dizendo que Deus é sujo, é um porco sujo. Me diz que profeta falaria esse tipo de coisa. Me diz. Então, essa não tem muito o que falar, galera. Essa é minha opinião. Miguelito é um safado, é uma criança safada, entendeu? Que usa o nome de Deus em vão e que se aproveita brincando de profeta. E profeta é uma coisa muito séria para você se auto-intitular, né, Miguelito? Toma vergonha nessa tua cara. Pelo amor de Deus. Vai procurar alguma coisa para fazer, vai procurar uma roupa suja para lavar, seja lá o que for, ao invés de ficar falando merda nas redes sociais. E eu volto a repetir, você está brincando com Deus, você está brincando de ser Deus. E a conta vai chegar. Só espera isso que eu tô te dizendo. Então, essa foi a primeira opinião minha. Segundo assunto, galera, os bebês reborns. Né? Os bebês reborns. O que são os bebês reborns, num resumo? São bebês altamente idênticos a uma pessoa humana, de verdade, com fios de cabelos totalmente detalhados, olhos, pele, boca, marcas, tudo que tu possa imaginar
é o bebê reborn. Só que a única diferença de um bebê reborn por um bebê de verdade ou uma pessoa de verdade é que o bebê de verdade e a pessoa de verdade têm uma vida. Eles são seres vivos. Eles se mexem, falam, comem, bebem. E o bebê reborn, ele não é porra nenhuma. Só falando assim mesmo. Ele é só apenas um boneco. Um ser inanimado que não tem vida. E sabe o que me chama mais atenção? É que existem pessoas no mundo inteiro, principalmente o alvo mulheres. Isso é até uma mensagem que eu passo agora para vocês, mulheres, que estão vidradas nesse bebês reborns. Parem de ser burras, pelo amor de Deus. Vocês não estão enxergando que é só um boneco vazio, que não existe nada, é apenas um boneco, gente. É apenas um boneco. Gastam dinheiro, uma fortuna para comprar um boneco como esse, mimam ele, nanam ele, dão de comida para ele, trocam ele, fazem de tudo, levam para passear, levam até em médico como se fosse um bebê de verdade, sabe? O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com vocês, mulheres? Não seria mais fácil, então, vocês irem para a cama com um homem, transar a noite toda e terem um filho de verdade? Ao invés de gastar dinheiros, de uma fortuna, uma nota preta, para comprar uma porcaria de um boneco como esse e achar que é uma criança de verdade? Quanta criança no mundo afora está morrendo por desnutrição ou por seja qual outro motivo que for, e vocês aí estão gastando dinheiro, uma nota preta para comprar uma porcaria de um boneco que é um ser inanimado, e vocês estão dando mais importância para isso. Aonde chega o ponto do ser humano? Esse é o ponto esse é o ponto principal que eu quero tocar cada um de vocês que estão vendo esse meu vídeo. Aonde chega o ponto limite do ser humano, que se na minha opinião, sinceramente, o ser humano já ultrapassou todos os limites que eles podem ou não fazer, ou chegar, e não chegar também. Então parem e pensem e botem a mão na consciência. Vale a pena gastar uma nota preta para ficar mimando, ninando uma porcaria de um boneco que não tem vida? Então é mais fácil transar a noite toda e ter um filho de verdade, né? Ou gastar esse teu dinheiro numa coisa que realmente seja útil de verdade e não numa porcaria de um boneco de merda que está infectando a cabeça das pessoas. Já fizeram até, olha, só para vocês terem uma ideia de como o ser humano tá louco, tá sujo, tá podre, tá infectado, sabe? Eles são tipo, eles são robôs, o ser humano, por se prenderem nesse tipo de coisa. Já criaram até como um parto de um bebê reborn. Eles mostram lá como seria uma barriga de uma mulher grávida com um bebê dentro, reborn, e a placenta e a água e tudo mais, para você ver como é que chega ao ponto da loucura do ser humano de criar uma merda dessa. Então essa é minha opinião em relação aos bebês reborns. E agora vamos para o último ponto do vídeo. A feira de animal humano. Eu estava no meu serviço esses dias e a gente estava justamente conversando sobre esses bebês reborns, né? E aí o cara veio falar para nós que tinha uma feira de pessoas humanas se fantasiando de animais, cachorro, ovelhas e tudo mais, né? E aí, nessa feira, essas pessoas fantasiadas estavam pedindo para serem adotadas por outros humanos.
Resumindo, você vai numa feira de cachorrinhos, né? E você vê um cachorrinho bonitinho e você adota ele e você leva ele para casa e começa a cuidar. E aí tu tem um cachorrinho pro resto da sua vida. E o que o cachorrinho precisa? De água, amor, carinho, proteção, né? Pois é, a mesma coisa está acontecendo no mundo com essa feira de humanos animais. As pessoas se fantasiam de animais, de cachorro, de ovelhas, fingem ser ovelhas, animais, agem que nem ovelhas e animais, né? Andam de quatro, gritam, berram, gemem como animais, ou como o animal que eles querem e acham que são, e ainda pedem para serem adotados e levados para casa. Gente, aonde está a insanidade do ser humano de chegar a esse ponto? Não, já não basta os bebês reborn, já não basta uma porcaria de um pastor mirim kids infectando a cabeça das pessoas e ainda fazendo com que elas acreditem que ele pode curar e fazer milagres. E agora tem mais isso. Gente, o ser humano ele não tem mais o que mostrar ou fazer. Isso é o cúmulo do cúmulo. Tu vai levar um ser humano para dentro da tua casa fingindo que é cachorro. Imagina se fosse um psicopata fingindo ser animal, gritando, correndo em quatro patas. Que ser humano racional levaria um outro ser humano para dentro da sua casa agindo dessa maneira? Tu daria comida de cachorro, ou seja lá do que for, na boca de um ser humano que age assim? Tu faria carinho, tu deixaria ele dormir na tua cama, do teu lado à noite, com a tua família, com o teu bebezinho, com a tua filhinha, com o teu filhinho no outro quarto do lado. Tu ficaria seguro? O ser humano não tem mais o que inventar. O ser humano perdeu a insanidade. E essa é a minha opinião em relação à feira de humanos, a feira de animais humanos. Gente, minha conclusão em relação a isso tudo. É por isso que Deus abandonou todo mundo. Não que Deus abandonou. Deus não abandona ninguém e Deus não abandonou. Claro. Mas é por isso que Deus deixou talvez de ser mais frequente com nós como ele era antigamente, naquelas épocas. Porque naquelas épocas de lá, de 1000 anos atrás, lá, né? O ser humano ainda, digamos assim, alguns pelo menos tinham uma sanidade. E aqueles que não tinham, pelo menos tinha alguém que pudesse guiá-los para o caminho certo. Hoje em dia, o ser humano despirocou de vez. Ele só sabe ir pelo caminho errado, o caminho que leva à escuridão, o caminho que leva às trevas, o caminho que leva ao afastamento do Deus vivo. Ele vai pelo caminho mais fácil, ao invés de ir pelo caminho estreito e difícil, sem eles saberem que o caminho estreito e difícil é o caminho que vai levá-los para a salvação. E o caminho fácil, que o ser humano gosta, que seria o caminho dos prazeres, das luxúrias e de coisas erradas que eles fazem e as insanidades que cada um tem, né, leva para total perdição. Então essa é a minha opinião, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. E não esquece de deixar seus comentários, deixa o like, ative o sino das notificações e compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. O mundo precisa se endireitar. Ou pelo menos eu espero que com esse vídeo, eu espero que eu consiga abrir a mente. Não vou dizer que eu vou abrir a mente de ninguém ou de todo mundo, mas pelo menos se eu conseguir abrir a mente de poucas pessoas para a realidade, já é uma salvação. Até a próxima, pessoal.